foi ele o único milionário, nesse caso milionário, tá? Ainda não é bilionário, pelo que eu saiba, que se deu mal esta semana. A gente tem o caso que a gente trouxe aqui há algumas semanas, tá? Falando da Samara Filippo e do Leandrinho, o ex-jogador de basquete, que foi campeão da NBA pelo Golden State Warriors, que hoje trabalha, se não me engano, na comissão técnica do Sacramento Kings, ou o Houston é o Thiago Splitter que trabalha. Eu acho que o Leandrinho está no Sacramento Kings, como assistente técnico. E ele vem aí de um problema a gente trouxe aqui dela ter assinado, né, Helder, documentos ali em que ela imaginava que a casa que eles compraram seriam dos dois, né, e só estava a assinatura dele, né? Vamos ler aqui o que aconteceu, porque ele teve um bloqueio, a justiça determinou bloqueio de 11 milhões do Leandrinho, que é ex da Samara Filippo. A justiça determinou o bloqueio de 11 milhões 760 mil reais de Leandrinho Barbosa em disputa judicial com Samara Filippo. Bloqueio dos bens foi determinado em processo que corre desde 2014. São 10 anos, gente. Não, mas a justiça não é lenta. Porra, a justiça é lenta pra caralho. Bicho. Isso aí é foda. 10 anos, mano. 10 anos. Pô, o que é 10 anos de uma... O que é 10 anos de uma criança? Porque ela mora com os filhos. Tá? Na mesma decisão a qual a Splash teve acesso, o juiz da primeira vara da família na Barra da Tijuca também negou um pedido da defesa de Samara para o bloqueio de bens de Thalita Rocca, esposa de Leandrinho. Foram bloqueados 11 milhões. Como o valor é alto, o juiz também determinou a penhora de imóveis que estejam no nome do jogador. Do ex-jogador. Procurada, Samara Filippo afirma que não foi notificada da decisão do juiz. A ordem não foi cumprida ainda, não recebi nada. A disposição antes de ser cumprida não nos ajuda. Os imóveis foram vendidos, nem sempre a penhora dá certo. Precisamos esperar. Ele tem escondido patrimônio em nome de parentes, mas vamos conseguir, disse ela ao Splash. Tá? Leandrinho também foi procurado para comentar a decisão e não respondeu ainda. A dívida é referente a um imóvel comprado pelo ex-casal. Samara disse que abriu o processo após descobrir que a casa estava registrada no nome do irmão do Leandrinho. Tá? Ela, que afirma ter dado entrada na compra do imóvel com seu próprio dinheiro, não teve direito à propriedade na separação de bens. Ele nos Estados Unidos e eu tocava a obra na casa. Quando veio a separação, 5 anos depois, ela diz, a Samara, descobri que a casa estava no nome do irmão dele. E eu luto na justiça há quase 10 anos. A justiça já homologou e nada foi feito. A casa foi vendida, eu não recebi nada. Leandrinho disse que Samara estava ciente da transferência de titularidade. A senhora Samara, disse o ex-jogador, é pessoa bem esclarecida, atriz renomada e reconhecedora dos seus direitos e sempre teve reconhecimento, sim, de que o bem estava no nome do meu irmão. Qual o sentido de não estar no nome do seu irmão, né? Uma casa que vocês compraram juntos com o dinheiro dela. Concordando, menor sentido. Não faz sentido nenhum. Concordando, inclusive, com isso, a necessidade do registro no nome do meu irmão se deu por conta do meu domicílio fiscal não ser no Brasil. Por que não pôs o nome dela? Por que pôs o nome do irmão? Com concordância de ambas as partes, disse o ex-jogador. Samara nega. Pois é, né? Tem essa daí, uma pequena vitória aí na vida de Samara Filippo, mas tem uma pequena derrota para ela também, num processo envolvendo o Mário Frias. Ela já foi amiga do Mário Frias lá no passado, na época em que eles fizeram Malhação, trabalhavam na Rede Globo juntos, mas com o tempo e com a mudança ideológica de cada um dos dois, né? A Samara mais à esquerda e o Mário Frias totalmente à direita, eles romperam. E um dia a Samara Filippo foi fazer uma graça com uma foto antiga dos dois, depois apagou a foto do Mário Frias e isso gerou um processo. Eu acho muito engraçado, porque qualquer coisa vira motivo para processar. O assédio jurídico partindo da direita é bem engraçado, porque eles falam que tudo é mimimi, que a esquerda não aguenta nada, enquanto a gente não processa ninguém. Eles estão lá processando todo mundo que ouse até falar no nome deles. Olha a Samara aí te imitando, hein? Olha o cabelo dela, tá te imitando, cara. É verdade, é verdade. Samara Filippo, tamo junto aí. Tamo junto. Samara Filippo, é impressionante a hipocrisia da direita que fala em liberdade de expressão a toda hora, que pode falar isso e tal, e é que mais processa. Talvez o nosso erro, Helder, seja o de não processar esses babacas. Sabe? É verdade, a gente poderia começar eu acho a que lançar essa tendência começar. também. Não é só tendência capilar, não, tendência jurídica também. Isso. Samara Filippo é condenada
em processo movido por Mário Frias. A coluna descobriu com exclusividade que a atriz terá que desembolsar R$ 15.000 por danos morais após cobrir o rosto. Pô, a justiça também é lenta e tem muitos problemas, cara. Após cobrir o rosto do deputado em post, a Justiça Paulista condenou a atriz Samara Filippo a pagar indenização por danos morais ao deputado federal Mário Frias no valor de R$ 15.000. A decisão, publicada na segunda-feira, obtida com exclusividade pela coluna Fábio Oliveira, é do juiz Guilherme Ferfoglia Gomes Dias, da segunda vara do Juizado Especial Civil de Vergueiro de São Paulo. Ainda cabe recurso. Eris foi à justiça após se sentir desmoralizado. Frias foi para a justiça, desculpa. Após se sentir desmoralizado por Samara Filippo em uma postagem nas redes sociais. Na ocasião, ele afirmou ter sido chamado de merda, jumento e até de palhaço pela atriz com quem atuou em Malhação. De acordo com a defesa do deputado, haveria perseguição contra ele por parte da artista para render engajamento, com mais likes e seguidores para ela nas redes sociais. Frias chegou a mencionar uma foto publicada por Felipe em que o rosto dele é coberto por um emoji de palhaço e o seguinte comentário: medo dessas lembranças com meus amigos e um palhaço no meio. Na ação, Mário Frias pede 20 mil de indenização por danos morais. Samara Filippo se defendeu, mas não convenceu. Em sua contestação, a atriz afirmou, entre outras coisas, que os documentos apresentados por Frias não deviam ser recebidos como prova válida, em razão da impossibilidade de verificação da autenticidade do material. A justiça, no entanto, não aceitou a argumentação da defesa do artista e considerou que as publicações, da forma como foram elaboradas por Samara, não indicavam a intenção de criticar um ato, uma conduta ou mesmo a atuação do autor, mas de agressão pessoal. Trata-se de agressão pessoal, diz a sentença, sequer relacionado a algum fato específico e que visa unicamente atingir a honra e a imagem do autor, diz a sentença. Samara foi condenada a pagar R$ 15.000 por danos morais, ainda pode recorrer. O magistrado ressaltou ainda que, no caso, a atriz, além de não apresentar qualquer indício relevante, pertinente ou plausível de adulteração dos documentos, teria confirmado a autoria das postagens. É impressionante. É impressionante o tipo de decisão que a justiça teve nesse caso aí. Você sabe que tem um processo nosso que está correndo nessa mesma vara aí. Inclusive envolvendo um doidinho de bairro que ficou bravo com a gente, por a gente ter sido, na visão dele, né, ofensivo, por a gente ter sido ofensivo com ele, porque ele andava dentro de um condomínio armado e de farda, dando apavoro em geral. Capaz a gente perder também, falando, não, se ofenderam um cara, não, mas o cara tá cometendo crimes, a gente tá aqui criticando o crime dele. Mas sabe como é, né? Sabe como é, pode ser que sim. E o Mário Frias aí não tancou uma piadinha, virar chacota no meio das atrizes. Eu até imagino por que o Mário Frias fez isso, viu? Eu acredito que ele tenha feito isso, eu vou mostrar aqui as imagens, porque ele foi uma pessoa que não teve uma carreira muito duradoura como ator. Ele até tentou, mas ele era muito ruim como ator, era muito ruim como músico, teve uma banda também, apelou para ser apresentador e no fim das contas já não tinha mais espaço nem na Rede Vida, nem na TV Aparecida, em lugar nenhum. Aí foi virar político, que é o que sobrou para o Mário Frias. Ele não gostou de ser humilhado por pessoas com quem ele já atuou, pessoas que hoje não tem nenhum apreço por eles, né? Primeiro, ela postou aqui, né? TBT desse, porque abriu meu baú e tô apegado a essa nostalgia, Malhação, Múltipla Escolha, Tati, Bia, Rodrigo, tal. Aí depois ela colocou aqui, medo dessas lembranças com meus amigos e um palhaço no meio, Malhação, Múltipla Escolha, 1999. Aí ela foi postando outras. Acho que ofendi os palhaços, que são incríveis. Duas opções, um jumento ou um merda. Agora achei, ofendi os jumentos também. Nisso, o Mário Frias ficou tão atormentado que resolveu processar a Samara Filippo. Para mim, o mais surpreendente, impactante, chocante é ele ter ganhado essa ação, cara. Sério. Muito chocante. Por absurdamente chocante. Mas a gente já perdeu um processo também por comentários de terceiros. A gente já perdeu o processo, assim. Sim, é verdade, não devia se chocar, mas eu continuo chocado com essas coisas. Continuo. Cara. Como a justiça consegue não ter isonomia nenhuma, né? E como cada juiz uma sentença, como a cabeça não segue as regras, as leis. Pô, a menina brincou com os emojis,
Sério que você não pode? Você vai ter que processar criança agora, que fica fazendo emoji, vai ter que processar todo mundo, né? E o pior é dar vitória para esse cara. É, né? E aí depois ainda tem que ouvir o bolsonarista falar, não, mas olha, estão cerceando a liberdade de expressão na internet. Uma coisa é você cometer crimes na internet. Agora, o que a Samara Filippo fez tá muito longe disso, tá? Tá dentro da seara da brincadeira, da zoeira, ou seja, se o Mário Frias não tanca nem isso, como é que ele tancaria um cometimento de crime, uma imputação de crime para ele vindo da esquerda, né? Porque eles defendem imputação de crime, notícias falsas dentro das redes sociais. Agora, a colocação de um emoji de cocô na cara dele foi ofensivo o suficiente para ele entrar com processo. Interessante de ver a lógica ou a falta de lógica desse povo.